Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Lucélio Lafetá, o questionador. Vamos questionar? O que você considera que seja a célula? A célula é o ser por excelência. O que acontece é que, ao início, quando se deu a vida na Terra, se deu-se com a célula. Ela passou a entender e decidir se ela seria um ser unicelular e, com sua evolução, com seu trabalho, ela percebeu que ela poderia se unir a outras células de si mesmo, criando-se uma igual célula a ela, fazendo um clone de si mesmo e duplicando-se aos montes, né, para formar um ser mais complexo. Então, a célula, ela decidiu, em primeira mão, ela era um ser individual, onde a célula fazia tudo. Ela defecava, ela andava, ela comia, ela via. Então, todas as coisas, por assim dizer, ela fazia em uma só célula. Automaticamente, quando ela decidiu melhorar isso, ou ser mais complexo como ser humano, ela foi se unindo a si mesma, ou seja, foi duplicando, triplicando e assim sucessivamente, criando um amontoado de células, e essas células foram se especializando, uns para pés, outros para, né, sucessivamente, foi aprendizado a aprendizado. Nós podemos ver uma planária, né, que ela é cortada em 4 partes, e elas são feitas novas planárias de cada uma. Então, elas foram se especializando e tornando-se em seres mais complexos. A célula, por exemplo, o que ela fez? É como se fosse antes da Revolução Industrial, um sapateiro fazia todo o sapato. Ele sabia da sola ao atacador, ele sabia da sola ao cadastro, sabia toda a conjuntura e a costura do sapato. Mas com a Revolução Industrial, o que o industrial fez? Ele separou, ele compartimentou, ele segmentou a construção, a criação de um sapato. Cada sapateiro que sabia todo o trabalho do sapato, mas ele foi se especializar, um para o cadastro, outro para a sola, outro para a frente do sapato, outro para a costura do sapato, e assim sucessivamente. As células fizeram a mesma coisa. Quando elas fizeram esse ser mais complexo, perceberam que tinham que se especializar em várias formas, especializar para proteção, especializar para pensar, especializar para fazer força, e assim sucessivamente. Nós percebemos que existem vários tecidos, por exemplo, num ser humano, né? Tecidos ósseos, tecidos estriados, tecidos musculares, tecidos epiteliais, porque eles se especializaram. Mas, porém, se você pegar uma célula epitelial e for aplicando nela a eletricidade em um laboratório, o que vai acontecer com ela? Ao longo do tempo, o cientista conseguiu que essa célula, que era epitelial, transformar em uma célula reprodutora. Mas como assim? Como é que uma célula que era epitelial, ou qualquer outro tipo de célula do corpo humano, ela poderia transformar em uma célula reprodutora? Porque todas as células, isso implica que todas as células sabem todas as coisas, sabem fazer todas as coisas, inclusive reproduzir uma única célula.
Então, o que acontece? Essa célula, ela saiu de ser epitelial, foi aplicado nela a eletricidade para que ela pudesse se transformar, transformando, foi pego uma casca, né, por assim dizer, tipo uma casca do ovo, ela foi limpado todo o DNA da célula que existia ali e foi colocado esta nova, que foi tirado desse indivíduo, do primeiro indivíduo. Então foi colocado dentro dessa casca, né, dessa capa, e ela foi introduzida em outro ser, outro indivíduo, onde esse indivíduo seria a barriga, que não tinha nada a ver nem com essa célula aqui, nem com a célula epitelial que foi transformada em reprodutora. Essa célula ela foi passada para lá para ser uma incubadora. Quando esse ser, esse novo indivíduo nasceu, ele tinha que ser igualmente ao indivíduo número 1. Então, se eu disser que essa célula que se transformou, uma célula de um indivíduo, tá? Grande, complexo, se transformou em célula reprodutora, sozinha, e essa célula ela se transformou num novo indivíduo igual ao primeiro, eu posso dizer que toda célula seria um ser, um indivíduo único dentro desse complexo. Então, aí começa o que eu chamo da consciência coletiva. Nós temos o que acontece é que todas as células, esse lhe daria o clone, né? Esse eu estou reproduzindo aqui a ideia do clone, como foi feita a Dolly e outros animais aí que foram falados na mídia. Então, mostrando que esse ser é igual ao indivíduo que doou a célula. Então, o que eu quero dizer é que, indo nesse raciocínio, todas as células, elas são células anteriormente chamadas de totipotente, hoje células-tronco. As células, elas podem fazer isso, e aí o que eu chamo de esse ser complexo, né, o ser humano, ele tem, existem os cientistas, os estudiosos, né, que dizem que o ser humano ele tem um componente consciente, chamado cérebro, né, esse cérebro, que é racional, que pensa ou que não deixa de ser racional quando ele ataca, quando ele faz coisas que não se deve. Esse é o cérebro consciente. Existe um consciente, ou subconsciente, como queiram, alguns cientistas e alguns estudiosos. Porém, eu chamo isso de consciência coletiva. O que seria isso? As células em seu conjunto, cada uma unindo, elas pensam e, por exemplo, o que acontece? O indivíduo vai tomar uma decisão, muitas vezes acertada, outras vezes desacertada, ou fazendo uma prática que a sua consciência até não aceitaria. Então, o que acontece? A consciência coletiva, as células, cada uma, mandam uma ideia singular para o cérebro, mostrando onde ele tinha que tomar a decisão. Mas muitas vezes o consciente, o cérebro, essas células especializadas do cérebro, fazem com que ele pense de maneira diferente. Não vou fazer desse jeito, né? É aquilo que nos desenhos animados, né, nas representações, mostra o anjinho e o capetinha, que são duas consciências de um ser humano, né? Ah, faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo, não faz isso aqui não é bom, faz aquilo, tal. Fica aquelas duas figuras ali, né, conversando com o indivíduo. Eu chamo essa consciência, a consciência coletiva, que são as células
unidas todas, que são o mesmo indivíduo, né? Cada célula pensa por si só, e elas, unidas nesse complexo que é o ser humano, ela manda uma ideia singular para o cérebro, e também o cérebro pensa, conjectura de uma maneira diferenciada. Então há essa discrepâncias das duas consciências, né? Que eu chamo de consciência coletiva, que são o conjunto de células pensantes. E aqui a consciência racional, que é o cérebro, que são as células especializadas em pensar. E elas, muitas vezes, acham que a sua ideia é melhor do que a consciência coletiva. Nós vemos isso aí, muitas vezes, o que acontece? O corpo, o ser humano, né, ele começa a ter, por exemplo, eu poderia dizer, que as células começam a se transformar. Como é que são as células cancerígenas? Poderia a pessoa pensar. As células cancerígenas são células sãs que depois resolvem, alguma razão, com algum elemento, com alguma dificuldade, ela começa a se transformar e são células que transferem a outras que estão próximas a si, né, uma ideia diferenciada da célula sã. Por quê? É o chamado das doenças autoimunes, como o lúpus, como outras doenças aí, que o próprio corpo rejeita. Então, são também chamadas de psicossomáticas, né? Doenças psicossomáticas autoimunes. Por quê? Porque as células pensam de uma maneira, o corpo, o cérebro, pensa de outra. Há uma disparidade, há um ataque nisso aí. E aí tomam-se rumos diferentes. E acontece a destruição do corpo. Então, o que acontece é que essas células, elas mostram que existe um ser dentro de si mesmo. Que muitas pessoas falam, onde é que está a alma da pessoa? Né? É o conjunto, tanto o cérebro que funciona, que as pessoas ficam procurando onde está a alma, onde está aquela alma imaterial que está dentro do corpo humano. O ser humano, ele tem um cérebro pensante, né? A caixa craniana, onde existe o cérebro ali, que pensa de melhor maneira, que manda os estímulos para todo o corpo, que estão interligados desde a ponta do dedão do pé até a cabeça, ligado em fios, né? Que ligam e que mandam as mensagens que o cérebro manda, que existe essa conexão. Então, quando quebra essa conexão, nós percebemos que a célula está fazendo o seu papel, né? Muitas vezes, e é onde pode acontecer também, as curas, onde as células elas regimentam uma capacidade interior, não estou falando de um ser exterior, mas de um ser no interior, o cérebro entra em conexão com suas células, as células de todo o corpo, e eles fazem essa conexão. E aí sim, todos trabalham em prol do corpo, em prol do ser, e aí conseguem se curar, né? Obviamente, lógico, existe também o fora do corpo, né? O poder superior, Deus, como cada um concebe, que faz com que também essa oração, que também faz parte, né? A oração, também a prática do bem, a prática da alimentação correta, a prática de todo do exercício e tudo, faz com que todos esses conjuntos se realizem. Mas a célula é o mais importante. Então, como é que eu devo trabalhar para isso? Quando eu devo fazendo essa conexão entre o meu corpo e também a minha mente, para que todos entrem em um conjunto, em uma formação, né?
formando esse conjunto perceptivo de uma direção única. Então, para completar, eu estou mostrando que a célula é esse ser, né? É o que eu chamo de célula, a consciência coletiva, né? E o consciente, que é o próprio cérebro. Eu quero agradecer, né? Mostrando a vocês essa percepção. E, posteriormente, a gente vai trabalhar sobre a célula com maior intensidade, com todos os outros assuntos que já foram abordados. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho. Deixe críticas, comentários e dúvidas aí embaixo. Até o próximo vídeo.